Olá, tudo bem? Nós estamos dando continuidade às nossas aulas sobre recurso de revista e agora eu gostaria de falar um pouco sobre uma das restrições mais importantes que nós temos no recurso de revista, assim como em qualquer recurso extraordinário, que é a questão da impossibilidade de revolvimento de fatos e provas. Esta limitação decorre também, assim como no caso do pré-questionamento, da própria natureza desses recursos. Esses recursos devolvem a apreciação dos tribunais superiores unicamente questões de direito. Em relação às questões de fato, a devolutibilidade é restrita às instâncias ordinárias. As instâncias extraordinárias não podem promover uma reanálise do conjunto fático probatório. Esta restrição encontra-se presente na jurisprudência de todos os tribunais superiores. No caso do STJ, por exemplo, é o que vemos na súmula 7. No STF é o que vemos na súmula 279. Já no TST, isto é objeto da súmula 126, que certamente está entre as mais aplicadas pelo Tribunal Superior do Trabalho como óbice à admissão de recursos de revista. Pois bem, em que consiste essa restrição? Essencialmente na constatação de que todas as premissas de fato lançadas no acórdão regional, no caso do Justiça do Trabalho, o acórdão proferido pelo Tribunal Regional do Trabalho, todas essas premissas passam a se tornar verdades axiomáticas que não podem ser, portanto, questionadas. Então, se o acórdão regional afirma categoricamente que o empregado não trabalhava externamente, desenvolvia trabalho externo, esta premissa não pode mais ser demovida pelo Tribunal Superior do Trabalho. Pois bem, além disto, isso também significa que, em relação ao cenário fático, nós não podemos ir além do quadro que foi delineado pelo Tribunal Regional do Trabalho. Isso significa, portanto, que nós não vamos poder complementar essa descrição dos fatos com elementos que possamos ir buscar nos depoimentos de uma testemunha, no acervo documental juntado aos autos. Não há esta possibilidade. Então, o Tribunal Superior do Trabalho faz como que uma espécie de voo cego, para usar uma expressão clássica, um voo cego, por instrumentos, valendo-se de todos os elementos assentados pelo acórdão regional. O que se admite? Isso também é razoavelmente comumente afirmado, bastante comum afirmar que o que se admite é o mero reenquadramento jurídico dessas premissas fáticas. Então, se por exemplo estão assentadas determinadas premissas que levaram o Tribunal Regional do Trabalho a reconhecer ou manter o reconhecimento do vínculo de emprego. Se o Tribunal Superior do Trabalho, a partir dessas mesmas premissas, fizer uma interpretação jurídica desses fatos, pode chegar a uma conclusão diferente, desde que sejam respeitadas as premissas. A conclusão jurídica pode ser diversa. É isso que se admite. Pois bem, há uma série de polêmicas em torno das possibilidades e limites relacionadas à incidência da súmula 126. O órgão de uniformização da jurisprudência interna do Tribunal Superior do Trabalho, responsável por assentar a uniformidade da jurisprudência interna do TST, é a subseção especializada em incisos individuais 1, conforme já ressaltei. Pois bem, na SPD 1 nós podemos encontrar uma série de referências em relação a aspectos que podem ser, vamos dizer assim, objeto de uma certa flexibilidade na aplicação da súmula 226. Por exemplo, em relação aos dados processuais. Mesmo que o acórdão regional não assente esses chamados dados processuais, nós podemos ter como assente, como premissas, para eventualmente aplicar uma ou outra tese. Um exemplo clássico disso é a data de ajuizamento da ação para efeito de aferição de prescrição. A data de ajuizamento da ação, embora tenha havido uma oscilação na jurisprudência do TST, quanto a isso, a data pode ser tida como uma premissa, mesmo que o acórdão regional não indique expressamente, se isso for necessário para aferir a prescrição. O mesmo se diga em relação, por exemplo, à procuração. Não há qualquer problema em se fazer uma análise dos termos da procuração para, por exemplo, ver se houve assistência sindical para os fins de reconhecimento de honorários, à luz do antigo regulamento anterior à Lei 13.467, e à luz das súmulas 219 e 329 do TST. Dados da sentença em confronto com a petição inicial para avaliar se houve ou não julgamento extra, ultra petita, havia uma certa resistência de algumas turmas, hoje
tem-se por pacífica a tese, segundo a qual é possível fazer esse confronto, independentemente de o acordo regional trazer essas informações. Não é? Agora, uma polêmica mais recente, e que ainda não está propriamente equacionada, é a relativa aos chamados fatos incontroversos. Nesse ponto, eu, inclusive, sustentei um caso muito recente na SBDI 1, né, e aí houve uma votação muito apertada, de 7-6, quanto à aplicação da súmula 26 no caso concreto em que nós estávamos atuando. Pois bem, aqui havia um certo entendimento segundo o qual esses chamados fatos incontroversos, quanto aos quais as partes não tinham estabelecido propriamente uma controvérsia, né, esses fatos poderiam ser tidos em conta, né, para, por exemplo, definir a incidência de uma dada diretriz jurisprudencial. No caso concreto, o que se discutia era a questão da competência do juiz universal da falência. O acórdão regional não havia assentado uma premissa que, a meu juízo, era indispensável, que era a data em que a decretação da quebra tinha ocorrido, exatamente para definir essa limitação temporal. Entretanto, os ministros, nesse caso, entenderam que se poderia reconhecer isto como fato incontroverso. De todo modo, o que se tem por consenso em relação a esse aspecto é que, para fins de análise de mérito, nós poderíamos reconhecer esses fatos incontroversos. Por exemplo, se o recurso for conhecido por divergência, na análise de mérito, nós podemos então fazer uso desses chamados fatos incontroversos. Agora, se esses fatos incontroversos forem uma premissa para o conhecimento, para reconhecer, por exemplo, uma violação, como era exatamente esse caso, aí não se poderia lançar mão desse conceito de incontrovérsia. Pois bem, é então exatamente esta a discussão que ainda não foi encerrada na SPDI 1, mas que deve ser tida em conta no momento em que, por exemplo, você for preparar o seu recurso de revista, e mesmo antes, nos embargos declaratórios, em eventual articulação de preliminar de nulidade por negativa de liberação condicional. Aliás, na dúvida, sempre maneje embargos declaratórios para assentar bem os fatos e não se esqueça de provocar, se esses fatos não estiverem bem retratados, não se esqueça de provocar a preliminar de nulidade por negativa de liberação condicional, observando os diretrizes da súmula 459 do TST, assim como também do artigo 896, parágrafo 1º A. Com isso, nós encerramos mais essa aula sobre recurso de revista e me despeço, mais uma vez lembrando que pode contar comigo para esclarecer qualquer dúvida ou questionamento. Muito obrigado, nos vemos numa próxima.